Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Thiago Gomes e irei te ajudar a resolver esta prova. Questão 21. A alternativa que apresenta uma proposição composta com a presença do conectivo condicional é: na prova da Fundatec, eles colocam uma lista de símbolos no início da prova. Então, temos aqui a lista de símbolos e ele está falando da condicional, que é justamente esse aqui, essa setazinha aqui. Então, nós temos proposições do tipo P, então que são as proposições condicionais. Como que a gente vai fazer essa leitura? Nós vamos fazer a leitura se tiver o conectivo aqui, o se então. Então, no caso, a alternativa correta será a letra D. Se Mário tem febre, então deve permanecer internado por 48 horas. Então, é muito importante que você conheça o símbolo e como você faz a leitura do símbolo das proposições compostas e da negação. A negação aqui está com o símbolo do tiozinho, mas você pode ter também o símbolo de cantoneira, que é como se fosse um L para baixo. Beleza? Então, essa foi a questão 21, questão bem tranquila da prova. Vamos para a questão 22. Questão 22. Considere R e S proposições simples. A tabela verdade da fórmula R, se R, então S, se somente se, S ou não R, é. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber com relação à tabela verdade é qual a quantidade de linhas que vai ter essa tua tabela verdade. Então, o número de linhas da tabela verdade pode ser calculado como 2 elevado a n, onde esse n maiúsculo aqui que eu coloquei, pode ser qualquer letra, é o número de proposições simples. Então, aqui, nossa tabela verdade vai ter 4 linhas. Pode ser questão também de prova. Então, eu fiz aqui embaixo já a tabela verdade, como vai ficar, para que a gente possa resolver. Aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos preencher, tanto para R quanto para S, todas as possibilidades que ela pode ter. Então, posso ter verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. Agora eu vou fazer aqui o não R, e como eu já tenho os valores aqui do R, é só colocar o oposto. Então vai ser falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vou fazer essa proposição composta aqui, se R, então S. Vou colocar aqui para a gente como auxílio a tabela verdade. Deixa eu só dar uma organizada aqui essa parte aqui ficou bem em cima. Tá? São 4 linhas a tabela verdade que a gente vai fazer, são essas aqui. Então, aqui na condicional, e aí um detalhe interessante é que não importa a letra que eu estou usando aqui, poderia ser qualquer letra, tá? O importa é que aqui é a primeira parte e aqui é a segunda. Então, no caso, o P está no lugar do R e o Q está no lugar do S. Então, nós vamos ter o seguinte, a condicional ela só vai ser falsa quando você tiver a primeira parte verdadeira e a segunda falsa. Que é aquele macetão lá, né? Vera Fischer, falsa. Então, olhando aqui para R e para S, eu só vou ter essa condição de V e F nessa linha. Então, essa linha aqui é falsa e todas as outras são verdadeiras, que seria justamente essas duas aqui são R e S, e aqui seria o resultado da condicional. Agora eu vou fazer essa disjunção, que é entre o S e o não R. Então, vamos usar o S aqui e o não R. Na disjunção, eu só tenho uma condição para que seja falsa. Só tem uma condição, que é quando as duas são falsas. Então, eu vou procurar aqui, você vai ver que nessa linha aqui, ambas são falsas. Nessa segunda linha, vou colocar aqui como L2. Então, esse resultado aqui é falso. Em todos os outros será verdadeiro, porque tem ou um valor lógico verdadeiro ou dois valores lógicos verdadeiros. Então, na tua disjunção, quando um valor lógico é verdadeiro ou os dois, o resultado é verdadeiro. Aí a primeira conclusão que nós vamos ter aqui é que essas duas tabelas verdades, elas são idênticas. Então, quando você tiver duas tabelas verdades idênticas, significa que essas proposições são equivalentes. Então, aqui eu tenho a primeira coisa aqui, que é a equivalência entre essas duas tabelas verdade. Agora eu vou aplicar o resultado lógico dessas duas nesse se, somente se, que é o bicondicional. O bicondicional ele vai ser verdadeiro em qual situação? Quando você tiver os dois valores lógicos idênticos. Então, se você tiver verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Se tiver falso e falso, dá verdadeiro. É como se fosse uma balança em equilíbrio. Se dos dois lados você tem o mesmo valor, ela está em equilíbrio e o resultado é verdadeiro. Então, aqui, ó, todos os valores lógicos vão ser verdadeiros,
porque está todo mundo equilibrado. Que eu estou utilizando essa proposição composta com relação a essa. Então, na nossa balança lá, quando eu jogo os valores verdadeiro e verdadeiro, ela fica equilibrada. Se eu jogar falso e falso, ela também continua equilibrada. Então, nós temos aqui um exemplo de tautologia. Tautologia é quando você tem a tabela verdade, onde essa tua tabela verdade, todos os valores são verdadeiros. Independente dos valores lógicos que eu coloquei nas linhas aqui, o resultado sempre foi verdadeiro. Então, aqui é uma tautologia. No caso, a alternativa correta aqui será a letra D. Essa proposição composta aqui, ela é uma tautologia, essa geral é uma tautologia, e também existe uma equivalência lógica entre essas duas proposições aqui. Então, a alternativa correta, letra D. A questão 23 é uma questão que é de associação de informações. Então, aqui ele vai dar algumas informações com relação a pessoas ou a quantidades, e você vai ter que fazer essas relações entre essas informações que a questão te fornece. No caso aqui ele dá 6 informações. Antônio, Carlos e Daniel são médicos, cardiologista, pediatra e psiquiatra, não necessariamente nessa ordem. Eles têm idades de 39, 42 e 47 anos, porém não se sabe a correta associação entre as pessoas, a especialidade médica e a idade. Sabe-se, contudo, que Antônio não tem 47 anos de idade e que ele não é médico pediatra. Carlos tem 42 anos de idade, Daniel não é médico pediatra e o médico pediatra não tem 39 anos. Respectivamente, as especialidades em medicina de Antônio, Daniel e Carlos são. Então, eu montei aqui a tabela, vou colocar aqui a tabela para nós, para que a gente possa responder. A gente vai responder primeiro, começando pelas informações mais elementares. Por exemplo, Carlos tem 42 anos de idade. Então, eu tenho certeza que no ponto aqui que tem 42 anos, tem que ser o Carlos. Então, se Carlos tem 42 anos, Antônio não pode ter, Daniel não pode ter. Consequentemente, Carlos não vai ter 39, também não tem 47. Então, só aí você já eliminou 4 espaços do preenchimento da tua tabela de associação de informações. Note que aqui eu coloquei o nome das pessoas, aqui eu coloquei as especialidades médicas e na sequência eu coloquei a idade. Faz diferença essa ordem aqui? Não faz diferença. Você pode colocar em qualquer ordem que vai dar certo. Daniel não é médico pediatra. Então, eu já sei aqui que Daniel eu posso eliminar dele ser médico pediatra. Então, essa informação aqui já está ok. Vou marcar aqui, fazer um tique. Aqui no 4 também. Agora o 3. Sabe-se, contudo, que Antônio não tem 47 anos. Então, eu vou pegar aqui essa informação e vou jogar na tabela com relação a Antônio. Antônio não tem 47 anos. Olha que legal. Se Antônio não tem 47 e ele não tem 42 porque Carlos já tem 42, ele vai ter 39 anos. Então, Antônio vai ter 39 anos e Daniel vai ter os 47 anos. Com relação a idades, já está tudo ok. Agora vamos ver aqui outra informação que ele deu. Ele não é médico psiquiatra. Então, lá na opção psiquiatra, Antônio não é médico psiquiatra. Então, vou marcar aqui que ele não é médico psiquiatra na opção. Beleza, ele vai poder ser ou cardiologista ou pediatra. Só que aí tem um detalhe aqui bem interessante, que é o seguinte, ó. Daniel não é médico pediatra, beleza. Então, Daniel pode ser psiquiatra ou cardiologista. Vamos ver aqui outra informação interessante. O médico pediatra não tem 39 anos. O que a gente pode fazer com essa informação 6? Quem tem 39 anos é o Antônio. Então, se o médico pediatra não tem 39 anos, significa que Antônio não pode ser pediatra. Você vai excluir essa informação aqui da tabela com relação ao Antônio. Ele não pode ser pediatra porque ele tem 39 anos. Então, sobrou o quê? Ele é cardiologista. Se ele é cardiologista, Carlos não pode ser cardiologista, nem Daniel. Sobrou para Daniel ser psiquiatra e para o Carlos ser o pediatra. Aí você vai fazer a sequência e a resposta aqui eu sugiro que você escreva em cima do nome. Por quê? Porque às vezes a banca troca essa informação aqui, tá? Antônio, Daniel e Carlos. Às vezes ele coloca Carlos, Daniel e Antônio,
ou Antônio, Carlos e Daniel. Então coloca em cima do nome, respectivamente, as especialidades em medicina de Antônio. Então você vem aqui, Antônio. Antônio é cardio. Daniel, Daniel é psiquiatra. E o Carlos é o pediatra. Então, fazendo aqui a leitura das alternativas, nós vamos encontrar a resposta correta na letra E. Esse tipo de questão é chamado de associação de informações. A banca, tanto a Fundatec, como tem bancas que também gostam de cobrar, como Instituto AOCP, Consulplan, eles gostam de cobrar questões de associação de informações. Então, essas outras bancas também têm questões parecidas com essa que você pode estar estudando. Vamos para a questão de número 24. Com relação ao valor lógico do conectivo da conjunção e negação, analise as proposições abaixo e assinale V para as verdadeiras ou F para as falsas. Então aqui ele diz o seguinte: primeira coisa, nós temos que saber quem é o conectivo da conjunção. O conectivo da conjunção é o nosso I, tá? Ele é representado por esse chapeuzinho aqui. Nós, para termos o valor numa proposição composta com o conectivo da conjunção sendo verdadeira, isso só vai acontecer se você tiver os dois valores verdadeiros. Se você tiver qualquer valor falso entre as proposições simples, o teu resultado é falso. E é isso que ele está querendo aqui na questão. Outra forma de ver, porque a gente aprende assim, P e Q. Tá? Pode ser minúsculo ou maiúsculo. Esse I ele pode aparecer com outros nomes. Ele pode aparecer como mais, pode ser o contudo, o entretanto. Ó, aqui aparece o mais novamente. Então, preste atenção nesse tipo de detalhe, que esse é o diferencial de você que realmente está estudando para passar. 4 é maior que 9, então você vai colocar aqui. Primeira pergunta, 4 é maior que 9? 4 não é maior que 9, é falso. Então, quando você colocar aqui essa proposição que é falsa, independente da outra, isso aqui eu já sei que vai ser falso. Mas eu vou colocar aqui. Ó. Não é um número par. 4 é um número par? 4 é um número par. Então isso aqui é falso. Então ficou falso e gerou um resultado falso. 6 é um número par, é verdadeiro. E 6 é maior que 3. Então 6 maior que 3 também é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro gera um valor lógico verdadeiro. 9 maior que 5, verdadeiro. 5 é o número primo, 5 é primo, verdadeiro. E 9 não é um número primo, certo? 9 não é um número primo, é verdadeiro. Então você pode ter também assim, ó, P, e Q, e R, e S, ter várias proposições. Se todas tiverem um valor lógico verdadeiro, o resultado aqui será verdadeiro. Então, no caso aqui, ele colocou 3. Colocou a primeira, colocou o I aqui, colocou a segunda, colocou o I e colocou a terceira. Como as 3 são verdadeiras, o resultado lógico aqui é verdadeiro. A alternativa correta aqui será a letra C. Questão 25. Suponha que seja verdadeiro o valor lógico da proposição P e falso o valor lógico das proposições Q e R. Sendo assim, avalie o valor lógico das seguintes proposições compostas. Então, ele já me deu aqui o valor lógico de P. Vou colocar aqui que P é verdadeiro. Q e R ele me deu aqui como falso. Tá? Como falso. Então, eu posso tirar também desses valores, geralmente a gente tira daqui o seguinte, não P, quem que é a negação de P? É um valor falso. Negação de Q será um verdadeiro e negação de R será um valor verdadeiro. Por que eu coloquei as negações? Porque se você precisar utilizar aqui, já tem. O que nós vamos fazer aqui? Lá no comecinho tem a lista de símbolos. Por que eu estou colocando a lista de símbolos? Porque ele usou aqui o símbolo da disjunção exclusiva como um círculo com uma cruz dentro. E nós conhecemos esse símbolo assim, como um V com um tracinho embaixo. Então preste atenção que às vezes a prova coloca símbolos específicos para coisas que nós já conhecemos. Aqui eu coloquei a tabela verdade, pois nós vamos aplicar a tabela verdade em cada um desses itens. Então o primeiro item, eu tenho se P, então Q. Qual que é o valor lógico de P? Verdadeiro. O valor lógico de Q aqui é falso. E nós vamos juntar com um R que também é falso. Tá certo? Toda proposição onde você tem a conjunção, que é o I,
Se você tem qualquer um dos valores falsos, ou na primeira parte ou na segunda parte, o resultado vai ser falso. Então, independente do valor lógico que der aqui, eu já sei que o resultado é falso. Mas vamos fazer o valor lógico da condicional. Condicional aqui, verdadeiro e falso, gera um valor falso. Então, eu gosto de fazer assim, verdadeiro e falso, deu falso. Vou juntar com esse falso aqui na conjunção, vai dar um resultado falso. Então, o primeiro item é falso, e ele quer aqui os que têm valor lógico verdadeiro. Como eu sei que o primeiro item é falso, outra coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode eliminar aqui todos os que têm o item 1 como verdadeiro. Então, ou você vai ter o item 2, ou você vai ter o 2 e o 3. Aí você pode começar fazendo pelo 3. Se você tiver total segurança no que você fez no item 1, você já vai marcar qual que é a alternativa. Tá? Eu vou fazer aqui o 2, para que você aprenda como é que faz. E depois eu vou fazer o 3 e o 4. Fazer todos. Então o R aqui tem um valor lógico falso. Então eu vou ter falso. Então o não P também tem um resultado lógico aqui falso. Resultado não, valor lógico. Então na condicional, quando você tem falso e falso, gera um valor lógico verdadeiro. Então esse item aqui é verdadeiro, está batendo certinho. Então não deu para concluir ainda, porque tanto o B quanto o D, o 2 é verdadeiro. Agora vamos fazer o 3. Fazendo o 3 aqui, eu vou ter não R. Quem quer não R? Não R é V. Então, V ou quem quer o P? O P é verdadeiro e o Q ele é falso. Fazendo aqui primeiro do parênteses, verdadeiro ou falso. Porque aqui eu tenho um I, né? Então aqui eu tenho verdadeiro e falso. Vai gerar um valor lógico falso na minha conjunção. Na minha disjunção, quando eu tenho verdadeiro e falso, gera um valor lógico verdadeiro. Então já sei que o 3 é verdadeiro. E o 4, a gente sabe que é falso, mas eu vou fazer aqui para que você aprenda como é que faz esse tipo de questão. Então nós temos aqui o Q. Qual que é o valor lógico do Q? O valor lógico do Q é falso. Eu vou usar o símbolo mais conhecido, que é o ou. O P, que é verdadeiro, juntando isso com o R, que é falso. Aqui serve a mesma lógica que eu falei aqui no item 1. Se você vai juntar com uma conjunção depois e tem um valor falso, automaticamente você já tem que saber que é falso. Mas eu vou fazer aqui, ó. Falso com verdadeiro, falso com verdadeiro. Aqui na disjunção exclusiva, vai gerar um resultado lógico verdadeiro. Então eu vou ter verdadeiro e falso, e vai gerar um resultado lógico falso. Beleza, questão 25, alternativa correta, letra D. Fiz todos aqui, mas não havia necessidade de fazer tantos, desde que você saiba essa regrinha aqui da conjunção, você vai adiantar bastante aí o teu trabalho na hora de fazer a prova. Questão 26. A alternativa que apresenta uma sentença aberta com quantificador existencial é... Então, com relação aos quantificadores, você vai ter eles de dois tipos. Ou você vai ter os quantificadores universal ou existencial. Quais são eles? O universal seria o todo e o nenhum, e o existencial, algum, existe um ou pelo menos um, que seriam quantificadores existencial. Nas alternativas, nós temos aqui na primeira alternativa, que é a letra a presença do quantificador todo. Tá? E aqui você teria o quê? Um quantificador universal. Então, isso aqui está errado. Na letra B, o cinema Palácio dos Festivais tem plano de prevenção de incêndio. Como isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, nós não temos uma sentença aberta, nós temos uma sentença fechada. Tá? No item E, o Centro de Eventos do município de Gramado tem plano de prevenção de incêndio. Também é uma sentença fechada, porque pode ser verdadeiro ou falso a informação que ele está te dando. A letra D, qualquer hotel do município de Gramado tem plano de prevenção de incêndio. Isso aqui também é uma sentença fechada, que pode ser verdadeiro ou falso. Então vai sobrar para você apenas a letra C e batendo certinho com a ideia de quantificador existencial, né? Que tem o algum. Algum dos restaurantes do município de Gramado tem plano de prevenção de incêndio. Então você tem uma sentença aberta com um quantificador existencial. Alternativa correta aqui, letra C, sem dúvidas. Questão 27. Olha que questão legal. Considerando as capitais no Brasil, a alternativa que apresenta um contexto verdadeiro para a afirmação todas as cidades não são capitais de estados brasileiros é.
Então aqui nós temos o que na literatura de raciocínio lógico chama-se equivalência dos quantificadores lógicos. Então aqui, ó, quando você tem o todo não equivale a nenhum. Então o que, que você está dizendo aqui? Que nenhuma das cidades abaixo são capitais de estados brasileiros. Aí você vai procurar na alternativa qual dessas alternativas apresenta uma que não tem capitais. Pelas que você conhece, você vai matando aí pelo que você conhece. Por exemplo, Salvador é a capital da Bahia, então tá fora essa linha. Aí, onde tiver Salvador eu já elimino, porque eu sei que Salvador é a capital da Bahia. Aí eu vou vir aqui, ó, Fortaleza, Fortaleza do Ceará. Eu tô pegando aqui as do Nordeste, porque como eu sou nordestino, é mais fácil para mim lembrar dessa forma. Se você é de outra região do país, tenta pegar pelas que você sabe que são capitais nessas regiões, tá? Aí você vai ter aqui a letra A. Blumenau não é capital, Campinas também não é capital, Angra dos Reis, Niterói e São José. Então a alternativa correta aqui será a letra A. Nenhuma das citadas em cima são capitais de estados brasileiros. Então o que, que ele fez aqui? Ele trabalhou com a equivalência dos quantificadores lógicos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 28. Na questão 28, ele trabalha com a implicação lógica. E aí, para resolver essa questão, eu reescrevi aqui as frases que ele fornece no texto, né? Se as verduras foram lavadas, então a salada será servida no almoço. Se a salada for servida no almoço, então não haverá sobremesa. E a conclusão aqui, a sobremesa no almoço. Então você tem aqui P1, P2 e C. Então quando você tem P1 e soma lá, né? Faz a conjunção com P2, está gerando uma conclusão. E essa conclusão ela tem que ser verdadeira. Normalmente você vai ter essa conclusão aqui como uma proposição simples, verdadeira. E essas duas proposições compostas aqui, elas também têm que ser verdadeiras. No caso, você tem duas proposições compostas do tipo condicional. Então você tem aqui a proposição P e a proposição Q e o condicional entre elas. Na lógica, esse tipo de questão que cai bastante nas provas da Fundatec, como que você vai resolver? Você vai resolver da seguinte forma. A gente vai fazer a tabela verdade, verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. E vai lembrar o seguinte, na tabela verdade da condicional, a única opção que é falsa é essa daqui, Vera Ficha é falsa. Todas as outras são verdadeiras. Então, se você cair nessa possibilidade aqui, ó, onde a segunda linha ela é falsa, a primeira linha não vai poder ser a primeira parte da tua proposição composta não pode ser verdadeira, ela tem que ser falsa, para poder você ficar com as duas proposições simples falsas, dando um resultado lógico verdadeiro. E nesse tipo de questão vai dar mais ou menos uma reação em cadeia, quer ver, ó? Há sobremesa no almoço, isso é verdade. Então, quando ele diz que não há sobremesa no almoço, aqui é falso. Então, vai obrigar a essa proposição, mesmo que você não conheça, a ser falsa. Porque aí você vai ter duas proposições simples falsas, ligadas pelo conectivo da condicional, dando o resultado lógico verdadeiro. E aí você vai usar esses valores lógicos que você tem. Agora você tem valores lógicos com relação à sobremesa e com relação à salada. E vai jogar aqui em cima. A salada será servida no almoço? Eu sei que a salada não vai ser servida no almoço, então isso é falso. Então obriga que as verduras foram lavadas também seja falso. Então o que, que você vai ter de verdadeiro aí? Existiu sobremesa no almoço, há sobremesa no almoço. As verduras não foram lavadas, porque se aquele está dizendo que elas foram lavadas é falso, então elas não foram lavadas. E a salada não será servida no almoço. Com essas informações, você vai substituir aqui, ó, para ver qual que vai dar a verdade. Então, por exemplo, a salada foi servida no almoço? Isso é falso. Então está errado. A salada não foi servida, tá ok. E as verduras não foram lavadas, também tá ok. Então a alternativa correta aqui para nós vai ser a letra D. Por desencargo, eu vou fazer a letra A, B e C. A salada não foi servida no almoço, isso é uma verdade. Entretanto, significa para nós o I. Então lá na conjunção,
Você precisa que os dois valores lógicos das proposições simples sejam verdadeiros para poder ela ser verdadeira. Então aqui ele diz que as verduras foram lavadas. Isso aqui é falso. Então verdadeiro e falso gera um resultado falso. A salada foi servida no almoço. Já estou vendo aqui que é falso. Esse mais também indica para nós o i. E as verduras não foram lavadas, que seria verdadeiro. Mas falso com verdadeiro gera um valor lógico falso. E a letra C diz, a salada foi servida no almoço. Eu já estou vendo que é falso de cara. E as verduras foram lavadas também é falso. Então, falso com falso gera um valor lógico falso. Esse tipo de questão você pode até anotar aí no seu caderninho. Cai na prova. Quase todas as provas que eu já resolvi, que tem aí no canal a playlist, tanto de nível médio quanto de nível superior, tem questões de implicação lógica que são questões desse tipo. Então, anota aí e funciona sempre do mesmo jeito. Você tem aí uma reação em cadeia, onde ele dá uma proposição verdadeira e normalmente todas as outras aqui acabam sendo falsas. Questão 29. Então, na questão 29, nós temos aqui uma questão sobre proposições categóricas. A sentença categórica equivalente à negação de algum biólogo assinou o licenciamento ambiental do empreendimento está na alternativa. Novamente, aqui ele pede a equivalência da negação. A negação aqui do algum seria, lá nas proposições categóricas, você tem as proposições que são afirmativas e as que são negativas. E você vai ter também as proposições que são universal e existencial. Aí como que você vai resolver aqui? No caso aqui, você tem uma proposição existencial. Como ele quer que você faça a negação, significa que essa é uma afirmativa. Então, você tem uma existencial afirmativa. Como que você vai negar? Você vai colocar uma universal negativa. O que seria uma universal? Ou todo ou nenhum. Então, como você vai colocar uma universal negativa, você vai usar aqui o nenhum. Como ele fala que algum biólogo assinou o licenciamento ambiental, você vai trocar esse algum pelo nenhum. Só que nesse caso, ele quer uma equivalente. Então, a equivalente do nenhum, a gente já fez aqui nas questões da prova, é o todo não. Todo não. Então, nós vamos procurar na alternativa esse todo não. Todos os biólogos não assinaram o licenciamento ambiental do empreendimento. Porque você vai ver que aqui não tem nenhum, e na única que tem, aliás, tem esse aqui que tem o nenhum, mas aqui ele tem o nenhum não. E quando você usa o nenhum, você não precisaria usar o não. Se a frase tivesse assim, ó, nenhum biólogo assinou o licenciamento ambiental do empreendimento, já estaria correto, só que ele colocou esse não aqui, então está fora. E o equivalente do nenhum é o todo não. A alternativa correta aqui será a letra B de bola. Questão 30. Suponha que alguns bibliotecários são professores e assistentes sociais, mas qualquer bibliotecário trabalhará 20 horas semanais na biblioteca. É correto deduzir que aqui nós temos novamente a presença dos quantificadores lógicos. E aqui tem um detalhe. O quantificador existencial ele pode aparecer como algum, existe ou pelo menos um. Então significa que esse alguns aqui ele pode ser substituído pelo menos um. Primeira coisa, pelo menos um. Então, pelo menos um bibliotecário será, né? Será, no caso, pelo menos um é professor e assistente social. E aí tem outro detalhe. Qualquer bibliotecário vai ter que trabalhar 20 horas. Então, nas alternativas, você vai ter que buscar isso aí. Outra forma que a gente vai visualizar isso é através dos diagramas lógicos. Você vai ter aqui o grupo dos professores, o grupo dos assistentes sociais, e nessa intersecção entre professores e assistentes sociais, você vai ter os teus bibliotecários. Então aqui, se você olha aqui, eu vou pegar da letra E para a letra A, para que a gente possa passar por todas as informações. Algum bibliotecário é assistente social e não trabalha 20 horas semanais. Olha só, quando ele fala que se eu tenho algum bibliotecário que é assistente social,
Só em ele ser bibliotecário, eu já tenho que ter ele trabalhando 20 horas. Ele não pode deixar de trabalhar as 20 horas. Isso aqui está fora. Todos os bibliotecários são assistentes sociais? Eu não posso afirmar que todos são assistentes sociais. O que eu posso afirmar é que existe algum que é assistente social. Porque aqui quando você tem o quantificador existencial, você não pode afirmar com um quantificador universal. Você só pode afirmar utilizando o existencial. Então isso aqui está fora. Todo bibliotecário é professor? Ou todos são professores? Também não sei. Não posso afirmar. Todos os bibliotecários são professores, assistentes sociais e trabalham 20 horas? Também não posso afirmar. Mas com certeza eu posso afirmar que pelo menos um bibliotecário é professor, assistente social, e o fato dele ser bibliotecário vai levar ele a trabalhar 20 horas na biblioteca, que seria aqui a alternativa A. Beleza? Bom, eu espero que você tenha compreendido as resoluções. Se ficou alguma dúvida, pode postar aí nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com pessoas que estão estudando para concurso da Banca Fundatec, tanto de nível médio quanto de nível superior. Beleza? Vejo você na próxima resolução.